A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, a lição que traz como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bem, esta lição está comentando aqui Efésios, vamos finalizar o capítulo 2 de Efésios. Esse capítulo foi dividido em várias aulas. Você que está acompanhando a revista da CPAD do segundo trimestre do ano 2020, sabe que nós estamos estudando esta carta aos Efésios. E esta carta é uma carta maravilhosa, com ensinamentos muito ricos para a nossa vida. Então você que é professor da EBD, tem a responsabilidade de aprender este assunto e transmitir esse assunto com qualidade, com um conteúdo profundo e aplicações práticas para a vida dos seus alunos. Nós estamos passando por um momento muito difícil, essa questão aí do coronavírus, né, que as igrejas fecharam, não todas, mas acredito que a maioria das igrejas fecharam, não estão acontecendo os cultos, e algumas igrejas sentiram dificuldade em continuar aí a EBD. No entanto, não é impossível. Dentro do site do EBD em Foco tem um curso que eu ensino a fazer videoaulas, ensino a fazer aula ao vivo. Acesse ebdemfoco.com, lá no menu tem assim, como fazer aulas online, tá lá. Você clica e assiste este curso totalmente gratuito, além de outros cursos que a gente tem de capacitação para professores da EBD, gratuito também dentro do site do EBD em Foco. Então acesse ebdemfoco.com. Além dos cursos, você tem slides e subsídios da EBD. Esse slide aqui você encontra lá também. Então você acessa lá esse conteúdo e você pode sim continuar ministrando aulas na EBD da sua igreja online. Você pode fazer um vídeo te filmando, você pode usar o slide e fazer uma transmissão ao vivo usando o Zoom, um programa e aplicativo chamado Zoom, o Zoom Meeting, que no caso você consegue ministrar uma aula com slide e ao vivo e interativo ainda com os seus alunos. E muitas igrejas estão fazendo isso, muitos professores da EBD estão fazendo isso e está dando certo, muito certo. Então você pode sim aprender a fazer isso e colocar em prática dessa forma. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma bênção na sua igreja. Então você pode sim, diante desse problema que estamos passando, continuar estudando, aprendendo e ministrando aula na EBD. Então vamos começar aqui o nosso conteúdo. O texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós temos aqui então a verdade prática, resumindo basicamente o conteúdo que a gente vai ver nesta lição, apresentando aqui Cristo como fundamento da igreja e apresentando também aqui os ensinos dos apóstolos e dos profetas. A gente vai entender direitinho aí na aula quem são os apóstolos, quem são os profetas, qual é esse ensino, o que significa Cristo ser a pedra angular. Então tudo isso vai ser aqui muito importante para a nossa vida, tá? Tudo isso aqui que está sendo apresentado aqui na verdade prática, vamos estudar com detalhes dentro da lição e tem aplicações práticas para a vida cristã. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, 20 a 22 e Mateus 7, de 24 a 27. Então são duas passagens, eu vou pular essa leitura para ganhar tempo no vídeo, no entanto ela é muito importante e eu suponho que você já tenha realizado esta leitura com detalhes. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz o seguinte: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Então Paulo aqui escrevendo essa carta à igreja ali de Éfeso, ele está usando uma figura de linguagem para apresentar a igreja. Ele apresenta aqui a igreja como sendo um edifício, algo que está sendo construído aos poucos. E tem a relação com o nosso crescimento espiritual. E deixa bem claro que a igreja foi fundada sobre Cristo. Na verdade, Cristo é a base da igreja. Então, a gente vai estudar isso aqui com detalhes, nesse sentido de que Cristo é a base e os crentes devem ser edificados sobre esta base que é Cristo. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então fica bem claro isso, que Cristo é a pedra angular. A gente vai entender com detalhes de que significa esta pedra angular. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo do Assim,
há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então Paulo encerra o capítulo 2, justamente falando isso, que nós somos agora templo de Deus. Vamos entender melhor o que isso significa nesta aula. Tópico 1, um edifício espiritual. O santuário judeu. O Templo de Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Isso significa que o povo de Israel usava o templo para mostrar que eles eram diferenciados. Eles eram um povo exclusivo de Deus. Então o templo ele tinha esse símbolo. Infelizmente, a nação de Israel confundiu o seu chamado e começou a se tornar uma nação exclusivista e via o templo como esse símbolo. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós falamos isso na aula anterior, que os judeus eles tinham ali uma região onde não podia entrar os gentios. Na verdade, tinha um pátio exterior que os gentios entravam, mas o pátio interior eles não entravam. Era proibido entrar um gentio na parte interior ali do templo, né? Não era lá dentro do lugar santo ainda não, nem o Santo dos Santos. Era mais ali por lado de fora. Então, os gentios jamais podiam entrar, acessar o templo. Eles ficavam lá no pátio externo mesmo, lá fora. Então, essa rivalidade que os judeus tinham com os gentios, principalmente com os samaritanos, era algo muito assim, enraizado. Eles levavam isso muito a sério e eles se consideravam realmente ali um povo exclusivo de Deus e não tinha ninguém mais tinha acesso ao templo, somente os judeus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, então Cristo foi lá e aboliu tudo isso, agora se cumpriu tudo nele, todo tipo de sacrifício, desfez a inimizade entre eles, agora não tem mais inimizade entre judeus e gentios, formou uma nova humanidade, que é a igreja, e aí por isso que está escrito aqui no versículo 18 e 19 do capítulo 2 de Efésios, que a gente viu na aula anterior. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Dessa forma, fica bem claro aqui que não existe mais judeus e gentios. Existe sim agora pessoas que creem em Jesus como Salvador, que fazem parte de novo povo, que é a igreja. Então, em Cristo, é um povo só. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Acabou, não tem mais necessidade do templo, venceu, passou o período do templo. Não tem mais que ir ao templo, né, judaico, que só lá está a presença de Deus, Deus está no templo, e somente no templo que eu adoro a Deus, fora do templo não adoro a Deus, não ofereço sacrifício. Então, isso acabou, porque Cristo veio e cumpriu tudo e tirou essa barreira que tinha entre judeus e gentios. Não faz mais sentido o templo. 1.2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Efésios 2:22 diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu espírito. Está bem claro aqui, no finalzinho do capítulo 2, que agora não tem mais aquele templo construído por mãos humanas. Agora nós é que somos templos. Nós somos o templo de Deus. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. O próprio rei Salomão. 1 Reis 8:27 diz: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Salomão reconhecendo que Deus é maior do que tudo. O universo não pode conter Deus. Deus é acima de tudo, é maior do que tudo. Então seria uma bobagem muito grande pensar que Deus vai morar naquele templo, vai morar no tabernáculo, como tinha antes do templo. Tinha o tabernáculo, depois o templo. Deus não ia morar ali, lá estava a presença de Deus, estava a glória de Deus, mas dizer que Deus mora lá no templo é um pensamento equivocado. E Salomão, na sua sabedoria, já reconheceu isso. Estevão diz
O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso está lá no livro de Atos 7:48 e 17:24. Muito claro também que Deus não habita em templos. Aqui ele está citando também o Antigo Testamento. Lembrando ali o que Salomão falou, deixando bem claro que não existe mais essa questão do templo, de Deus estar somente lá no templo. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus e Deus habita dentro de nós, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Pedro usa essa linguagem da questão da pedra também. 1 Pedro 2,5 fala assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro, que era um judeu convicto, que ia ao templo, oferecia sacrifícios e tudo mais, depois que ele se converte, ele reconhece que a obra de Cristo foi completa. Pedro agora começa a pregar o evangelho que Jesus ensinou, mostrando que aquele templo antigo não tem mais valor e que agora nós estamos sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual, para nós sermos o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Acabou aquele sistema de sacrifício antigo. O sistema de sacrifício hoje é espiritual. 1.3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. O que seria esta pedra angular? Ela é traduzida nessa palavra, pedra angular, como a pedra mais importante ou a pedra principal. Fazia parte das construções da época e era a pedra que dava sustentação para toda a construção. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Então existem vários tipos de pedras angulares. Tá? No caso, na construção de uma casa, de um prédio, de um templo, tinha, no caso, uma pedra que ficava no canto que dava o alicerce para tudo. Se fosse um arco, algo em forma de arco, a pedra angular ela ficava num lugar diferente. Então, dependendo da construção, a pedra angular ela estava numa posição diferente. Mas o propósito dela era justamente sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura, manter tudo unido para que a construção não viesse cair. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Aqui eu dei uma pesquisada na internet, eu não consegui encontrar nenhuma informação. Mas aí eu fui estudar e o livro do John Stott, que comenta Efésios, ele que dá essa informação. O escritor da revista tirou de lá. E John Stott cita um outro livro, ele tirou de outro livro. No caso, ele tirou desse livro aqui, a Epístola de Paulo aos Efésios, desse camarada, Joseph Armitage Robinson. Então, esse camarada aqui, ele fez um comentário de Efésios e ele citou aí essa pedra que foi encontrada numa escavação no Templo de Jerusalém. Eu realmente não consegui encontrar uma foto, alguma imagem, alguma coisa, até mesmo porque este livro aqui ele foi publicado, se não me engano, em 1909. É um livro bem antigo. Então ele cita algo encontrado aí antes do ano 1909. E dessa forma tem mais de 100 anos, então fica difícil. Eu não sei se alguém registrou isso, eu não consegui encontrar. Se alguém conseguir encontrar alguma coisa na internet desse achado, você pode colocar no comentário. Eu não consegui encontrar nenhuma imagem, mas essa informação é uma informação tirada de um livro que tem pode-se dizer assim, que é fiel, que é uma informação verdadeira, tá? Não foi uma informação criada, inventada por qualquer um. 1.3. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada, no caso Salmo 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, uma clara referência a Cristo,
que ele mesmo cita esse Salmo 118, 22. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Marcos 12, 10. Então aqui Jesus cita o Salmo 118, 22, falando que ele é esta pedra. A pedra que foi rejeitada pelos judeus, ele se tornou a pedra fundamental, a mais importante, que é a pedra angular. Assim também os apóstolos testificaram. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Mais uma vez, aqui confirmando o que está no Salmo 118, 22, e 1 Pedro 2,7 fala a mesma coisa. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Então aqui todo mundo citando o Novo Testamento em várias partes, aqui Pedro, Jesus, enfim, citando o Antigo Testamento, fazendo a referência àquele Salmo 118, 22, um salmo que aponta para Cristo e mostrando que Cristo é esta pedra que foi rejeitada pelos judeus, mas se tornou a mais importante porque toda a doutrina é construída nele, baseada nele. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24, que fica bem claro aqui que quem ouve Jesus e coloca em prática está construindo a sua casa, fazendo uma edificação numa rocha, numa pedra. Quem é essa rocha? Essa rocha é o próprio Cristo. Então Jesus, ele dá esse ensino e ele fala que ele é a rocha, ele é esta pedra. Tópico 2, fundamento, apóstolos e profetas. Vamos entender um pouco mais sobre esses dois grupos. O conceito de apóstolos. O termo grego para apóstolos usado é enviado ou mensageiro, tá? E significa isso. Um apóstolo é alguém que é enviado. É um mensageiro do rei, um mensageiro de alguém muito importante. Dessa forma, os apóstolos eram o quê? Enviados por Jesus. O apostolado é o centro da natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, Jesus, ele mesmo foi enviado. Então, ele veio com a missão de salvar a humanidade. Então, Jesus foi enviado e o apostolado tem a natureza, justamente a missão que Cristo realizou, a missão de salvação. Os evangelistas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles usam a palavra apóstolo para se referir àqueles que Jesus escolheu. Então, não é qualquer um que é apóstolo, somente aqueles que Jesus chamou, que Jesus escolheu. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Os apóstolos foram pessoas que andaram com Jesus, que conversaram com Jesus, que viu Jesus morrer e que viu Jesus ressuscitado. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus durante a sua vida. Talvez ele viu Jesus pregando, mas a gente não tem certeza disso. Paulo, ele viveu na mesma época que Jesus, só que ele foi chamado depois que Jesus ressuscitou. No entanto, Jesus aparece para Paulo e se apresenta para Paulo. Então, Paulo, ele é chamado de apóstolo justamente porque ele também teve contato com Jesus. Ele viu Jesus e ele foi enviado pessoalmente por Jesus. Então, ser apóstolo era ser enviado por Jesus pessoalmente. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Então, os apóstolos receberam esta missão diretamente de Jesus para edificar a igreja através do ensino da palavra. Por que eles podiam fazer isso? Porque eles conviveram com Cristo, eles andaram com Cristo, eles conheciam Cristo pessoalmente. Dessa forma, eles tinham capacitação para transmitir o ensinamento de Jesus de forma bem, assim pode-se dizer, pura. Tá? Um ensinamento puro, um ensinamento que eles realmente aprenderam na prática ali com Jesus.
Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Segundo os teólogos, a maioria dos teólogos, eles concordam que não existe mais o ministério de apóstolo para os dias de hoje. O ministério de apóstolo foi para aquela época. Naquele contexto, existia apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos foram aqueles que foram enviados pessoalmente por Jesus para uma obra específica. Hoje, não tem mais ninguém enviado pessoalmente por Jesus. De fato, todos nós somos enviados por Cristo, mas esse ministério apostólico, né, no sentido de que eu sou um apóstolo de Cristo, esse ministério ele não existe mais. É teologicamente errado falar que hoje tem apóstolos, apesar de alguns se auto-intitularem apóstolos por aí. Mas isso não existe mais, não tem mais apóstolo nos dias de hoje, apóstolo somente naquela época. 2.2, a doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Não é o apóstolo que é o fundamento da igreja, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. A gente vê que a igreja primitiva, onde os apóstolos estavam ali ensinando, doutrinando a igreja. Por quê? Porque eles conviveram com Jesus, eles tinham ensinamento diretamente de Jesus e levavam esse ensinamento à igreja. Depois que eles morreram, eles deixaram esses ensinamentos registrados. São as cartas de Paulo, de Pedro, de Paulo, o Novo Testamento todo. Dessa forma, a gente tem as palavras dos apóstolos, mas a gente não tem mais eles aqui. E nem tem substituto deles. Não existe mais substituto dos apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Como eu já falei anteriormente, foi Jesus que ensinou para eles. Então, se eles aprenderam com Jesus, Jesus ensinou diretamente para eles, eles agora têm autoridade para passar esse ensinamento que veio diretamente de Cristo. Somente eles foram os verdadeiros apóstolos. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, não tem mais como tirar a pedra angular, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. A igreja ela foi fundamentada no ensinamento dos apóstolos, tá? Então, os apóstolos que receberam o ensino diretamente de Cristo, passou esse ensinamento à igreja e fundamentou, e a partir daí a igreja começa a crescer. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Isso não existe. Jesus ensinou tudo para eles, eles transmitiram essa palavra, registraram nos seus escritos, nas suas cartas, e é o que nós temos hoje. Nenhuma revelação nova pode substituir isso. Gálatas 1:8 fala: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Paulo fala aqui: seja maldição aquele que prega um evangelho diferente. Qualquer revelação nova, qualquer pessoa que se diz usado pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem nova que não tem nada a ver com a Bíblia, é maldição. É a Bíblia que diz isso, é maldição. É alguém que está inventando coisa ou então está sendo usado pelo inimigo. Porque se vai de encontro com a palavra de Deus, é contrária à palavra de Deus, se é contrária à palavra de Deus, não é de Deus. Ponto final. Qualquer revelação em muitas religiões, muitas seitas têm surgido baseado em interpretações desse tipo. Tá? Profecias, visões, porque eu vi um anjo, porque eu sonhei, e aí algo totalmente contrário às Escrituras. Não existe isso. Não existe isso. O próprio Paulo fala, né, que até mesmo ele, se ele chegasse pregando um evangelho diferente, era para ser maldição. Então, somente o evangelho de Cristo que tem que ser pregado. 2.3, o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, o profeta era alguém que
recebia uma mensagem de Deus e transmitia esta mensagem às pessoas. Não necessariamente o profeta tinha que prever o futuro. Tá? Poucas profecias têm o propósito de prever o futuro. A maioria das profecias tinha o propósito de edificar, de apresentar um juízo divino. Então, o profeta é aquele que vai trazer a revelação divina, não necessariamente prevendo o futuro. E o texto vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É muito importante nós entendermos aqui que primeiro vem apóstolo, depois vem profeta. Essa ordem, primeiro apóstolo e depois profeta, indica que a palavra profeta aqui está se referindo a um profeta do Novo Testamento e não do Antigo Testamento. Se por acaso ele colocasse profeta depois apóstolo, aí nós poderíamos pensar assim: não, ele está falando de profeta do Antigo Testamento. Então aqui indica, na verdade, um profeta da igreja, não do Antigo Testamento. Por quê? Porque justamente ele colocou depois. Na verdade, não existe um consenso em relação a isso, mas a grande maioria dos teólogos vão interpretar desta forma, que este texto está se referindo a profeta do Novo e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto foi revelada aos profetas. No caso, esse mistério é o evangelho sendo apresentado a todos, inclusive os gentios. Fala assim, o Efésios 3:5. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Então, a gente observa que, mais uma vez, na carta de Paulo aos Efésios, ele cita os profetas. E aqui tem um contraste com homens de outras gerações. Então, homens de outras gerações do Antigo Testamento, eles não receberam essa revelação, somente os apóstolos e os profetas de Deus. Uma clara referência a profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, prefazem o alicerce da Igreja de Cristo. Estes profetas do Novo Testamento, eles eram pessoas que tinham um ministério específico na igreja primitiva. Paulo cita dons de profecia em outras cartas. Dessa forma, a gente observa que este dom ele também existe nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje também tem esses profetas, mas eles não têm a mesma autoridade daqueles profetas da igreja primitiva. Que fique bem claro que na igreja primitiva a situação era diferente. Eles tiveram contato com Cristo, estavam vivendo pouco tempo após Cristo ter subido aos céus, estavam em contato com os apóstolos e tudo mais. O contexto era outro. Tá? A autoridade dos ensinamentos ali era uma autoridade diferenciada. Hoje em dia, alguém que fala que tem um dom de profecia e quer profetizar com uma autoridade, da mesma autoridade da igreja primitiva, dos profetas da igreja primitiva, está errado. Está errado, não dá certo. Vai trazer coisa aí que está totalmente fora das Escrituras. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado, 3.1. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Fica bem claro aqui que Paulo está falando do crescimento espiritual. Todo mundo que se converte, né, que aceita Jesus como Salvador, começa a passar por um processo de amadurecimento na vida cristã. Começa a crescer espiritualmente, começa a desenvolver a vida espiritual. Então tem um crescimento espiritual que vai até o fim da vida. Isso é chamado de santificação. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Isso é bem claro. Um edifício, para ele se sustentar, tudo tem que estar em harmonia, tudo certinho. Os crentes também da mesma forma. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. É assim que tem que ser o crente, os crentes, a igreja de Cristo, unidos com um só pensamento, sem divisões, unidos ali em Cristo Jesus.
Tá? Somente em Cristo que nós conseguimos essa união. Então, igreja onde tem confusão, tem briga, tem panelinha, está faltando ensinamento de Cristo, está faltando o fundamento verdadeiro do Evangelho ali, que é Jesus Cristo. Tá? Só pode ter união onde tem Cristo. Se não tem união, não tem Cristo. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Só para reforçar aqui 2 Coríntios 13:11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Então aqui Paulo, mais uma vez, está reforçando essa questão de que todos possam ter um pensamento único. Não significa que não vai ter divergências de algumas coisas, não é isso, mas que o pensamento aqui é voltado para Cristo, voltado para a salvação em Cristo Jesus, crendo no único evangelho. Porque naquela igreja ali de Corinto estava tendo divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Não existe isso. Não existe essa divisão. Então Paulo está colocando aqui que tem que ter união entre os crentes. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz bem claro, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Então aqui a gente tem uma lista que não é uma lista que tem o propósito de ser completa, né? São essas coisas e coisas semelhantes a essa, fruto do Espírito, que é produzido na vida do cristão verdadeiro, que tem um propósito com Cristo, que ama o próximo, que ama a Deus acima de todas as coisas e que quer melhorar cada dia mais. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4:13 diz bem assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o propósito da vida do cristão é ele ir amadurecendo, crescendo, tendo mais maturidade até chegar à plenitude de Cristo, à medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso padrão. Jesus Cristo é o nosso padrão. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Nós temos que ter assim em mente que nós somos templo do Espírito Santo. A gente não pode perder esse foco. Agora, como que nós somos templo do Espírito Santo se estamos em confusão, se não vivemos em harmonia, se não amamos o próximo? Então tem algo errado aí. Tá? Tem algo errado. Alguém dizer que é templo do Espírito Santo e o seu comportamento não condiz com relação a isso. Vamos nos aprofundar nessa questão. Templo santo no Senhor, 3.2. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. A gente sabe que o templo era dividido em lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos, e no lugar santíssimo somente o sacerdote entrava uma vez por ano. Este lugar onde ficava a presença de Deus, estava a Arca da Aliança, e a presença de Deus ali naquele lugar. E o que a gente observa é que se nós somos agora naon, ou seja, nós somos templo do Espírito Santo, mas a palavra usada aqui é naon, Paulo está colocando aqui que agora nós somos justamente esse lugar santíssimo. É justamente lá onde está a presença de Deus, onde Deus habita entre aspas, né? Porque Deus não habita em templos de mãos humanas, construídos por mãos humanas, mas seria o local da presença de Deus. E aí é essa palavra que Paulo usa para se referir a nós agora como templo do Senhor. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo santo, e esse templo não é só santo, ele é santíssimo. É o santo dos santos, é uma referência que Paulo faz ao santo dos santos. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Não faz mais sentido o cristão viver no pecado, porque ele foi separado do pecado, ele morreu para o pecado e agora ele vive para Deus. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai. Antigamente, quem ia à presença de Deus ali no Santo dos Santos era somente o sacerdote uma vez por ano, e hoje todos nós temos acesso à presença do Pai ao momento que nós quisermos, o tempo todo. O acesso agora à presença do Pai está
liberado. 3.3 Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Primeiro foi construído o tabernáculo, depois, ao templo israelita, o primeiro templo que foi construído por Salomão, depois teve o templo de Zorobabel e depois o templo de Herodes. Que o templo foi destruído e depois foi reconstruído. E nesse caso, o templo, o tabernáculo, indicava o lugar de habitação permanente de comunhão íntima. Era o local onde tinha comunhão com Deus, onde se apresentavam os sacrifícios, onde tinha rituais de purificação. Então a gente observa dessa forma que o templo, tanto o templo, o tabernáculo, tinha esse propósito de ser um local de comunhão. Hoje nós, como templo do Espírito Santo, temos comunhão com Deus. Templo do Espírito Santo. Agora Deus habita em nós e não mais no templo lá construído por mãos humanas. Então nós somos o templo. Isso é o que está sendo ensinado na passagem aqui que nós estudamos em Efésios e Atos também. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Atos 17, 24. Então isso fica bem claro, isso foi falado no Antigo Testamento, reforçado no Novo Testamento, para que nós possamos compreender que Deus habita dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes e a igreja formada por judeus e gentios. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. João 14, 23. Que fica bem claro aqui nessa passagem de João 14, 23, que o próprio Deus habita dentro de nós. O próprio Deus mora dentro de nós. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana, ela estava preocupada. Onde nós devemos adorar Jesus? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Mas o que tu dizes? Então Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais um local para adorar, não tem mais um lugar para ir. Tá? Todo lugar, todo local é local de adorar a Deus. Nós estamos passando por esse problema agora do coronavírus e muita gente está achando que é ruim ficar sem ir à igreja, sem ir ao templo. Mas pense no seguinte, o ruim não é ficar sem ir ao templo. O ruim é ficar sem ter comunhão com os irmãos. O isolamento social, isso que é ruim. Porque o templo em si, apesar de nós termos uma certa reverência por ele não tem valor nenhum. Não tem, Deus não está lá. Deus está dentro de nós. Tá? O que é ruim é a falta de comunhão com os irmãos, assim, falta entre aspas, porque a gente não pode se reunir, a gente não pode estar junto, então isso é ruim. Se você vai à igreja, não fala com ninguém, entra com a cara fechada, sai com a cara fechada, não sauda ninguém, não tem comunhão com ninguém, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada, não está valendo de nada a sua ida à igreja. Porque tem gente que faz isso. Eu fui à igreja, tá? Lá eu conversei com Deus. O propósito lá não é esse. O propósito é comunhão com os irmãos. A ceia do Senhor é comunhão com os irmãos. É um momento de comunhão. Então, o local de adoração não interessa. O que importa é o nosso coração. O que importa é a união dos irmãos. Essa mensagem aqui dessa aula tem muitas aplicações, mas eu quero focar nesta aplicação. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós temos Deus na nossa vida. Nós não precisamos depender do templo construído por mãos humanas. E temos que valorizar muito mais a comunhão que temos com os irmãos, porque somos um grupo só, é a igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo. Não faz sentido ter divisão, ter briga, ter confusão, não faz sentido nada disso. Tem que ter união, comunhão. Se tiver tudo junto, todo mundo encaixado ali, fundamentado em Cristo, que é a pedra angular, crescendo em Cristo, em união, aí sim nós vamos viver muito melhor. A nossa vida vai ser diferenciada. Nossa vida vai ser realmente, aí sim a igreja vai impactar o mundo, a igreja vai impactar a sociedade em todos os aspectos. Chegamos na nossa conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Nós temos tudo isso. Nós temos hoje a Bíblia.
que é a palavra de Deus, registrado tudo ali que Deus quer para a nossa vida. Tá? Então nós só precisamos nos aperfeiçoar mais, entender que estamos fundamentados em Cristo, estamos fundamentados nos seus ensinamentos, devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos e viver uma vida de união. Assim a igreja vai crescendo, vai ter aperfeiçoamento em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então a gente chega aqui no final da nossa aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. E eu conto com a sua participação, deixe seu comentário. Às vezes fico na correria, não consigo responder todos, mas eu me esforço para responder. Deixe sua participação, tem aí meu número do WhatsApp na descrição do vídeo, você pode enviar uma mensagem também. A paz do Senhor, até a próxima aula.